Abram suas Bíblias na carta de Hebreus, capítulo 11, dando continuidade à nossa série em Hebreus. Estamos quase terminando, faltam apenas 3 capítulos com o de hoje, e hoje nós vamos dar uma olhada apenas no capítulo 11, o significado da fé. Hebreus 11 é muito conhecido como a galeria da fé, né? É um capítulo que, quando a gente vai falar de fé, geralmente a gente vai até ele para encontrar especialmente os exemplos vivos de pessoas que creram em Deus e, por causa de crer em Deus, da sua fé em Deus, esses nomes entraram para a história bíblica. Então, a palavra fé no Antigo Testamento, que é a palavra hebraica emuna, ela ocorre 49 vezes no Antigo Testamento. A palavra fé no Antigo Testamento vai aparecer 49 vezes. Apenas em Abacuque 2:4 ela é traduzida por fé. Todas as demais traduções trazem outra coisa, mas Abacuque 2:4 traduz-se por fé. Se você pegar uma Bíblia online e colocar lá na parte de busca, e você colocar a palavra fé, e aí você vai lá no Antigo Testamento, só vai aparecer realmente em Abacuque 2:4, em todo o Antigo Testamento, a palavra fé. Porém, a tradução melhor, fé. Porém, a palavra emuna, ela também pode ser traduzida por firmeza, fidelidade, lealdade, verdade. Por alguma razão, os tradutores, ao traduzirem essas outras aparições da palavra emuna, não traduziram por fé, mas traduziram por fidelidade, traduziram por firmeza, traduziram por lealdade e não necessariamente a palavra fé. Então, por exemplo, das 48 referências, fora Abacuque, das 48 referências em que a palavra emuna aparece no Antigo Testamento, 37 delas são traduzidas por fidelidade. Então, a palavra fé no Antigo Testamento e a palavra fidelidade é simplesmente a mesma coisa. Isso começa a trazer algum conceito meio que um pouco diferente sobre aquilo que a gente pensa ser fé. Então, fé e fidelidade significam exatamente a mesma coisa no Antigo Testamento. Então, quando os textos diziam que alguém tinha fé, no Antigo Testamento vai falar da sua fidelidade. Então, a fidelidade do personagem que está ali vivenciando a sua relação com Deus, a sua fidelidade a Deus era a sua fé de fato. Então, a fé no Antigo Testamento, ela não era uma coisa muitas vezes vista como algo abstrato, algo impalpável. Não. A fé, ela era uma ação de fidelidade contínua daquele que cria em Deus. Então, dessas 48 vezes, que aparece, 37 delas são traduzidas por fidelidade. Por isso que quando você coloca na busca fé, vai aparecer somente em Abacuque. Mas se você colocar fidelidade, vai aparecer em diversos outros textos. Mas no hebraico é a mesma palavra, emuna. E a segunda forma que aparece como tradução é que por 7 vezes aparece como verdade. Então, fé e verdade no Antigo Testamento é a mesma coisa. Então, além da fidelidade, fé também significa uma ou a verdade. Amém? Todo mundo entendeu isso claramente? Que fé no Antigo Testamento
é traduzido, na maioria esmagadora das vezes, por fidelidade. A palavra emuna é traduzida por fidelidade e não fé. E fé aparece uma única vez. Já no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor falando, essa palavra aparece no grego pistis. Guarda essa palavra, pistis. Essa palavra pistis aparece 220 vezes no Novo Testamento. E todas elas, sem exceção, é traduzida por fé. Então, no Antigo Testamento, nem todas as traduções trazem como fé, mas simplesmente fidelidade, a maioria das vezes. Já no Novo Testamento, todas as vezes, a tradução vai ser fé. E aí eu fui dar uma olhada no que significa essa palavra pistis, como os gregos enxergavam essa palavrinha, a qual nós utilizamos como fé. Então, no grego clássico, por exemplo, pistis significava a confiança que alguém tinha em alguém. Então, se eu confio na minha esposa, eu tenho fé nela. Eu tenho confiança nela. É assim que os gregos enxergavam a palavra pistis, que hoje é traduzida por fé. Então, na sua origem, fé nada mais era do que confiar. Confiar. Quando eu dizia, eu tenho fé em Deus, quando um grego ouvia eu dizer, eu tenho pistis em Deus, ele estava dizendo que eu confio absolutamente em Deus. Muitas vezes essa palavra ela era utilizada em acordos, em contratos, por exemplo. Então, quando alguém fazia um contrato com alguém, a palavra era utilizada pistis. Ou seja, eu estava fazendo duas coisas. Primeiro, eu estava confiando na outra pessoa que estava fazendo aquele contrato comigo, e eu estava crendo que aquela pessoa era fiel para cumprir aquele acordo. Porque ninguém faz um acordo consciente que a pessoa vai, né, furar com aquele acordo. Né? Certo? Ninguém faz isso. A gente só faz isso na política. Né? Na política a gente acredita e depois vê como a gente é burro. Né? Mas pistis, essa fé, ela tinha a ver então com confiança. Então, quando eu tinha fé em alguém, eu estava dizendo que eu tinha uma confiança nessa pessoa. Então, a tradução traz para esse aspecto da fé, e a gente vai ver um pouco depois, que isso vai trazendo a fé para algo muito mais palpável, muito mais ligado ao dia comum e às coisas que a gente vivencia de modo prático o tempo todo na vida. Porque a gente confia nas pessoas. Né? A gente confia nas pessoas. Deveremos confiar nas pessoas. A Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. É isso que a Bíblia diz? Não. Maldito o homem que confia na força do homem. A Bíblia não está falando que você não pode confiar nas pessoas. Não é isso. Jesus confiava nos seus discípulos, consciente de que eles eram, obviamente, pecadores e pessoas falhas. Então, obviamente que quando eu digo que eu confio na minha esposa, ou minha esposa diz que confia em mim, ela não está com isso, nessa confiança, crendo em absoluto que eu jamais poderei falhar, ou, de repente, frustrar essa confiança que ela tem em mim, e vice-versa. A gente confia, a gente acredita, porque como é que você convive com uma pessoa sem confiar nela? Você tem que confiar nas pessoas, certo? Imagine se você... até um evangelista muito conhecido no Instagram, que eu tenho seguido, uma pessoa falou que, para ela confiar em alguém, ela tem que ter todas as evidências para isso. Né? E o evangelista perguntou assim, tá, mas quando você vai numa farmácia comprar um remédio, você confia absolutamente que a pessoa que manipulou aquela medicação, aquilo que está dizendo na bula é exatamente aquilo que está ali naquele remédio? Como é que você sabe que é? Você não sabe. Você tem um ato de confiança. Eu não estou dizendo que você não pode comprar remédio, né? Não estou dizendo que você não pode comprar remédio, você não pode confiar nos remédios, não é isso. Mas isso é um ato de confiança. Você confia.
certo? As questões da história, por exemplo. Conversando com vários professores de história, o que eles falam é que, cara, você não tem uma certeza absoluta de que aquilo que a história fala é de fato aquilo que a história está falando. Entende? Porque vai ser muito mais a visão e os dados que aquele historiador recolheu do que, de fato, aquilo que exatamente aconteceu. Pode ser que não seja nada daquilo. Por quê? Porque a história ela é escrita depois. Né? Depois. E muitas vezes ela passa pela ótica de uma pessoa. Então, por exemplo, por isso que os evangelhos trazem muitas vezes questões, nos 4 evangelhos, que vão parecer contraditórias, mas não são contraditórias, é que cada um relata aquilo da sua perspectiva. Então, ele vai falar coisas que tinham a ver com aquilo que ele sabia do que tinha acontecido. E vem um outro e conta mais uma outra coisa que vai somar aquilo, cooperar com aquilo, e assim vice-versa, os 4 evangelhos. Daí vem os apóstolos, também vão relatar coisas que vão, então, ligar tudo isso, mesmo sendo contado de vários pontos de vista. O ateu pode olhar para isso e entender que isso é uma contradição. Não, não é uma contradição. São 4 autores escrevendo sobre a vida de Jesus dentro do seu ponto de vista, dentro daquilo que ele observou, daquilo que ele recebeu como testemunho dos outros. Por exemplo, Marcos, o autor de Marcos, ele não era um discípulo de Jesus. Segundo os historiadores, Marcos era um discípulo de Pedro. Então, o evangelho de Marcos seria o evangelho de Pedro, porque o que ele escreve ali vem da parte de Pedro. Por isso que ele é mais simples, porque, de fato, Pedro era o mais burro deles. Pedro era o mais, digamos assim, analfabeto deles era Pedro. Pedro era, de fato. Né? Tanto que Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, ele vai falar das cartas de Paulo. Como é que ele fala das cartas de Paulo? Que as cartas de Paulo eram de difícil compreensão. Entendeu? Porque ele era burrinho. Né? Para você entender Paulo, não é para qualquer um mesmo. Entendeu? Eu acho que todos nós somos burrinhos. Porque entender as cartas de Paulo são difíceis. E Paulo gera toda algumas questões e inclusive, algumas tensões no cristianismo primitivo. Havia muitos cristãos que não gostavam de Paulo. Tinham raiva de Paulo. De verdade. Então, no grego clássico, pistes significava confiança que alguém tinha em alguém. Portanto, pistes significa confiança, fidelidade, lealdade. Seria a fé aquilo que o ateu Richard Dawkins definiu como? Então, você tem a definição de fé que os gregos davam, você tem a definição de fé que o Antigo Testamento dava, e você tem a definição de fé que concorda com ambos, que o Novo Testamento traz. Daí você tem o conceito que os ateus fazem de fé. Trazem um conceito de fé e que muitas vezes eu vejo crente repetindo isso como se isso fosse a definição de fé. Em outras palavras, a gente vê assim textos como, por exemplo, você não precisa ver para crer, alguma coisa nesse aspecto. Não me vem aqui a frase que eu ia citar agora, me fugiu a memória. Mas, por exemplo, o Richard Dawkins ele dizia, olha o conceito dele, a fé é a grande escapatória, a grande desculpa para se fugir à necessidade de pensar e avaliar as evidências. Então, como eu não quero olhar para as evidências, quero dar as costas para as evidências, o que ele está sugerindo com isso? Que se nós olharmos para as evidências vão confrontar a nossa fé e nos fazer a descrer em Deus. Então, para ele, a fé era esse atrapalho, era essa escravidão da mente humana. Aquele que cria era um escravo. E aquele que não cria era um ser iluminado, que estava liberto, a sua mente estava liberta da fé. Porque a fé seria algo que escraviza, algo que delimita o pensamento humano. Esse é o conceito do famoso ateu Richard Dawkins. Ele continua dizendo, a fé é acreditar apesar de.
Ou seja, se existe algo que confronta a fé, eu vou continuar crendo e lasque-se todas as provas contrárias à fé. Então, se tem algo que diz que contrário da minha fé, eu vou permanecer crendo em Deus, ainda que todas as evidências comprovam que Deus não existe. Então, ele joga essa carta, né? Ele dá esse truco, né? Ele grita o truco como se ele ele possui todas as evidências de que a fé é algo que cega, algo que atrapalha, algo que é inútil. Então, por exemplo, todo aquele que crê é um tolo. É um tolo, porque crê, porque ele anula a sua racionalidade, ele anula a sua consciência. Então, o propósito dele é criar esse espantalho acerca da fé, para que o cristão, ou aquele que crê, seja de qualquer religião que seja ridicularizado, porque é uma pessoa que não pensa. Eu cansei de debates com ateus, chegar nessa conclusão, falarem para mim que eu sou uma pessoa ignorante, uma pessoa tola, uma pessoa que não raciocina, uma pessoa que não pensa, e ele sim era esse ser iluminado, liberto da fé, e que agora sim ele estava liberto para viver a sua iluminação total. E até talvez precisamente por causa da falta de provas. Então a conclusão dele é isso: como não existe prova nenhuma, então eu preciso crer. É como se nós simplesmente fôssemos essas pessoas assim que a gente acredita, não existe prova nenhuma, não existe nenhuma evidência acerca de Jesus, não existe evidência alguma acerca de Deus, não existe evidência alguma de que a fé cristã é verdadeira. Então, pela falta de provas, nós simplesmente cremos. Então, esse é o conceito que ele tem de fé. Esse é o conceito que ele traz sobre fé. E aí, segundo o apóstolo Tiago, a fé, ela não se resume unicamente em crer na existência de Deus. Então, fé não é somente crer na existência de Deus, e sim, para além de crer em sua existência, deve-se confiar nele. Então, olha só o que Tiago fala em 2,19. Tu crês que há um só Deus? Disseste bem, também os demônios o creem e estremecem. Então, crer na existência de Deus, até os demônios creem. Não existe nenhum demônio ateu, vocês sabem disso. Não existe em nenhum lugar, nunca existiu e jamais existirá um demônio que é ateu. Isso não existe. Só seres humanos possuem essa possibilidade. Anjos caídos não têm essa possibilidade de não crer em Deus. Por quê? Porque eles viram Deus. Eles estavam no céu. Eles viviam diante de Deus, então, portanto, não tem como negar aquilo que eles viram. O outro ponto que contradiz o conceito de Dawkins é que quando olhamos para a história bíblica, a fé, ou seja, a confiança e a fidelidade que as pessoas tinham em Deus ou em Jesus, nunca se fundamentou na falta de evidências, na falta de provas. Então, nunca houve na Bíblia Sagrada um salto no escuro, como alguns deles propõem. As pessoas criam por causa das evidências, não por causa da falta das evidências. Elas tinham as evidências claras da existência de Deus e confiavam em Deus, porque Deus se revelava a elas. Então, por exemplo, você vê a história de Abraão. Abraão estava lá vivendo a sua vida no meio de um povo pagão. E aí Abraão não tinha nenhuma evidência, não tinha nenhuma prova, não tinha nada. Ele simplesmente sai, vai em rumo a uma terra, sonhou, viajou na maionese, porque um dia ele ia chegar nessa terra, ele ia conquistar essa terra. Foi isso que aconteceu com Abraão? Não. O que aconteceu com Abraão? O próprio Deus aparece para ele, se revela para ele e ordena a ele: vá,
Qual foi a fé que Abraão teve em Deus? O que ele fez com Deus? Ele confiou em Deus. Ele olhou para Deus e falou assim: bom, se Deus está dizendo isso, então eu confio nesse Deus. Então ele agia movido, confiando na palavra de Deus que tinha se revelado para ele. Então, em cima disso, ele se movia. Abraão tinha alguma prova da existência de Deus? Ô louco! O próprio Deus apareceu para ele. Então, ele se moveu baseado nessa evidência. Ele não se moveu baseado num vento, numa pira, num desejo, sei lá, né? Às vezes eu falo para a Cátia, eu tenho uma vontade de morar na Europa, né? É diferente, isso daí são os nossos planos. Agora, quando Deus chega e fala assim: Pipe, você vai morar na Europa. Recebo o Senhor Jesus, recebo. Então, ele se move e as coisas acontecem. Então, ele tem confiança, primeiramente. A fé, então, nesse caso, ela ocupa duas categorias. A primeira é uma fé fundamentada numa evidência. Deus se revelou. O próprio Deus se revelou a ele. Qual que é o segundo movimento que ele faz, então? Ele confia naquilo que esse Deus falou para ele. Que dele, Deus faria uma grande nação, uma grande multidão. Então, ele confia em Deus e ele se move. E o que acontece, então, na história de Abraão? Quando Abraão tem a evidência de Deus, e por causa da evidência de Deus, ele se move confiando e obedecendo o chamado de Deus. O que Abraão se torna? Um pai de uma grande multidão. E a Bíblia liga a Abraão não somente os filhos que são descendência do seu DNA, não somente os filhos que depois vêm para Isaac, Jacó, as 12 tribos e toda a nação de Israel. Não é somente isso. Depois vai chegar lá no Novo Testamento, os apóstolos vão dizer que ele é o pai da fé. Então, todos nós descendemos também dele de modo espiritual, por causa dessa fé genuína, que então é evidência, confiança e fidelidade ao seu chamado. Digamos que Abraão, Deus se revela para ele e fala assim: cara, hoje eu fumei alguma coisa que não me fez bem. Estou ouvindo vozes e vou ficar por aqui mesmo. A Bíblia fala que a sua esposa era estéril, ou seja, era uma mulher idosa que não podia mais ter filhos. E Deus fala para ele: olha, de você eu farei uma grande multidão. A esposa dele riu, obviamente. Por que ela riu? Porque ela não confiou. Ela não creu. Então, isso é ter fé. Ter fé é você confiar em Deus. Confiar absolutamente no teu Deus. Então, entrando no texto, queridos, no verso 1, olha o que o texto vai falar. Então, olhando a palavra fé no aspecto de fidelidade, no aspecto de confiança, a gente pode começar a olhar para ela com essa perspectiva. Então, ora, a fé, ou seja, a confiança em Deus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma tradução mais literal desse texto seria assim: ora, nós temos total e confiança e esperança no Deus invisível. Amém? É isso o que o autor está dizendo, que nós temos total confiança e total esperança no Deus invisível. Essa é a declaração de fé de Hebreus. Ele não está declarando: olha, eu tenho fé e uma coisa assim, que sabe que eu não tenho certeza se de fato é, mas pela fé eu vou dar esse salto no escuro, porque quem sabe talvez isso seja verdadeiro. Não, não é isso. Ele tem uma confiança plena em Deus e essa esperança, ele espera totalmente na fidelidade de Deus, que aquilo que Deus disse, ele olha para todas as evidências bíblicas de Jesus de Nazaré, daquele que dividiu a história e todas as promessas que ele deu, ele olha para tudo isso e ele confia que tudo aquilo é verdadeiro. O que o Ocidente faz hoje com as coisas que Jesus ensinou? Nós separamos os ensinos de Jesus da pessoa de Jesus. Então a gente vive o nosso dia a dia
por causa da herança da fé cristã, daquilo que Jesus trouxe, né? E a gente confia nisso para vivermos no nosso dia a dia como uma conduta, uma ética, um comportamento. E a gente julga as pessoas por causa desse comportamento, dessa ética adquirida da vida cristã, do ensino cristão. Mas a gente separa isso de Jesus. Uma coisa é Jesus, outra coisa é a conduta no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente aplica. Então, os casais, né, acreditam na fidelidade, os casais acreditam no amor, os casais acreditam que o ser humano tem um valor intrínseco, amém? Que certas coisas são absolutamente erradas, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Eu vou dar uma aula de apologética depois que terminar Hebreus. Eu quero fazer uma série de apologética aqui na Gólgota, onde vocês vão ver que é impossível que ninguém, exatamente ninguém no planeta Terra, consegue viver uma vida absolutamente relativista, que não acredita em valores absolutos. Não existe nenhum ser humano. Ele pode falar da boca para fora, mas na praxis diária não é verdade. Ele não consegue, porque ninguém consegue viver sem uma verdade absoluta. É impossível. As pessoas que tentaram fazer isso se suicidaram, porque perderam todo o sentido da sua existência, da sua vida. E aí, no verso 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, testemunho é essa experiência. Como é que eu testemunho de algo, né? Às vezes a gente vê lá no Inteligência Limitada, né? Vai algumas pessoas lá e dão um testemunho. Então, o Rodolfo Abrantes, esses tempos, foi lá e deu um testemunho, né, porque ele tinha câncer, e Deus o curou do câncer. Então, isso é um testemunho. Né, um testemunho. Como é que ele foi curado de câncer? Na verdade, não foi nenhuma fé dele. Né? Foram algumas mulheres do coque, né, umas que rodavam o manto, foram na casa dele e foram orar por ele. E ele quando ele se tocava assim, ele tinha vários tumores, né? Ele tinha várias no estômago dele, estava todo tomado assim de câncer. E quando ele vai lá, essas mulheres oram por ele e simplesmente tudo isso desaparece. Então ele estava lá testemunhando. Então isso é testemunho. Testemunho é a consequência, o resultado da minha confiança. Então qual que foi o testemunho de Abraão? Ah, Deus apareceu para ele? Ponto. Não. O testemunho de Abraão é que Deus apareceu para ele, falou para ele que se ele fosse, aconteceriam certas coisas, ele confiou em Deus, obedeceu, então por obedecer a Deus, como resultado, agora ele tem o testemunho de dizer, olha, Deus apareceu para mim, eu obedeci a Deus, e o resultado da minha obediência foi isso, uma esposa que era estéril, gerou um filho da promessa. E o filho da promessa deu continuidade à minha geração. Veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos, se tornaram milhares de milhares de milhares de milhares, e estão até hoje. Todos esses que estão lá em Israel, e muitos que acabaram se misturando, né, com outras nações, são fruto de um homem e de uma mulher que era estéril. Um homem que era idoso e de uma mulher que não podia ter filhos. Vocês sabem o que é isso? Que Israel é o testemunho vivo, de uma promessa que Deus fez lá, 2.000 anos, 3.000 anos quase antes de Cristo. E está até hoje ali. A evidência dessa promessa, o testemunho dessa promessa está lá. Ó. Uma nação chamada Israel, que descende de Abraão. Amém? Aleluia. E por aí segue todos os testemunhos desses homens. No verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então eles têm essa confiança. Eles confiam que foi Deus quem criou o universo, né? Dawkins, ele olha para a existência de todas as coisas do universo,
olha para as leis da física, olha para a ordem das coisas, olha para a evolução e conclui que tudo isso se organizou, surgiu de modo preciso, tudo de modo natural, sem a intervenção de uma mente poderosa que guiou todo o processo para isso. Então, quem que é o cara, então, que crê sem nenhuma evidência? Eu olho para as coisas, tudo organizado, as leis, mudanças mínimas nas leis do universo, o universo implodiria, o universo deixaria de existir. O nosso planeta só é possível haver vida nele por causa da distância exata em que ele está do Sol, por causa dos planetas do nosso sistema que nos protege dos meteoros, por causa da rotação da Terra, por causa da inclinação da Terra, por causa da Lua, por causa das estações. Tudo isso só é possível porque tudo é milimetricamente precisa estar como está, porque se não está, toda a vida é extinta, não há possibilidade. Por isso que a ideia de existir um outro planeta no universo, com essas condições para ter vida, é praticamente impossível. É praticamente impossível. É muito difícil existir vida no universo, porque somente a Terra parece estar dentro e obedecer toda essa questão. Então o Dawkins, ele olha para tudo isso e olha a sucessão de milagres que ele precisa crer. Ele precisa crer que a não-vida gerou vida. Ele precisa crer que o nada, do nada surge todas as coisas. Ele precisa crer que a lei surgiu da não-lei. Então não havia lei. E ela se organizou. Então, o sexo, tudo. Daí é interessante quando evolucionistas ateus falam da existência das coisas, né, da parte biológica. Ele fala assim, então a natureza, aí fala-se da natureza como se a natureza fosse um ente, né, como se a natureza fosse alguém que pensa, como se existisse um espírito chamado natureza, racional, pensante, que mobiliza as coisas para que as coisas se organizem dessa forma. Lembra que eu falei da vaquinha? Lembra da origem da baleia? Né? Que o professor de evolução foi lá e falou isso na sala de aula, que as baleias vêm das vacas, porque a vaquinha ia para o mar, ficava tomando banho, perdeu a perninha, daí ficava sem uma perna no mar, daí isso foi evoluindo, não sei como é que é uma vaca engolindo sal o dia inteiro, né? Daí ela, sei lá, tinha um boi também sem perna, daí cruzou, desse cruzamento nasceu um boizinho sem perna, né? E assim foi indo, e a pessoa me contando isso, sim, como se fosse uma coisa óbvia, lógica, e ficou assustada porque eu era tão burro que eu não estava entendendo e aceitando aquilo. E eu olhando para ela assim, eu falei assim, cara, essa menina fuma maconha brava, viu? Tem alguma coisa aí errada. Entende? Então, é difícil pensar nisso. Então, portanto, isso é fé. Isso é uma confiança da parte dele, de que as coisas assim foram, apesar da falta absoluta de evidências que apontam que o caos cria ordem, que a biogênese pode ser a gênese da vida, etc, etc, etc e tal. Num documentário, um cara perguntando para os cientistas a origem da vida, e eu vou passar no grupo da Golgotha, depois vocês assistem lá. E os caras falando assim, sabe, umas coisas assim malucas, por exemplo, que são flocos de gelo, que dos flocos de gelo nasceram, assim, sabe? E o cara perguntava para ele, e o cara era um cara neutro, assim, não era um cristão que estava fazendo esse documentário. É um cara muito conhecido nos Estados Unidos, que ele foi desafiado justamente a ouvir o lado do pessoal do design inteligente e ouvir a galera evolucionista ateísta. Vamos ver quem está com a razão aí. E esse cara não era cristão, esse cara não era nada. Esse cara foi um cara, não, eu sou um jornalista, eu quero conhecer a verdade, eu vou conhecer a verdade. E ele foi. Em cada um desses famosos neo-ateus que escrevem livros criticando a fé cristã,
E ele chegou à conclusão assim, ele ficava assim, paz. Eu falei, meu Deus, esses caras são um bando de louco. Esses caras são um bando de louco para acreditar nisso. Ele pedia, mas qual que é a evidência? Não, mas a evidência é isso. Não, mas isso não é evidência, eu quero uma evidência da origem da vida. Não, eu acho que é assim. Não, mas acho? Você é um cientista. Você não está falando que não existe evidência? E você ensina na escola como um fato isso, e você está dizendo para mim que não existe evidência para o fato que você ensina nas escolas? Então está lá. Depois eu mando para vocês. Vocês não vão ouvir mesmo, mas tudo bem, eu mando. Eu tenho fé que vocês vão assistir. Portanto, fé não é a falta de evidências. Do contrário, é justamente isso que Paulo fala. Paulo fala que o homem é indesculpável porque o homem olha para a natureza. Se o homem olhar para a natureza e olhar para a natureza e falar, não, Deus não existe, meu Deus. Não tem como. Gente, eu recebo uns vídeos de uns cachorros. Não. Aquilo ali é a prova viva de que Deus existe, é aqueles cachorros lá, não tem como. Tem os bichos ninja. No máximo, o que um ateu, diante de todas as evidências científicas que estão ali, pode dizer é, olha, eu não creio em Deus, mas que a existência de todas as coisas aponta para um projetista, isso eu não tenho como negar. E o próprio Dawkins falou isso. O próprio Dawkins, ele fala assim, de fato, eu devo concordar que quando você olha para as coisas criadas, você olha para a criação, isso aponta para um projetista. Mas eu não quero crer. Eu me nego a crer que existe um projetista. Aí ele aponta para os ETs, ele acha que foram os extraterrestres que trouxeram vida para a Terra. Tudo, qualquer coisa. Né? Então, a questão de Dawkins e a maioria dos ateus não se resume na falta de evidências da existência de Deus, e sim numa posição materialista que os impede e extingue como premissa qualquer possibilidade de existir um Deus criador. Qualquer evidência é negada a priori. E é isso que eu vi em todos os meus debates. Você podia apresentar qualquer evidência que fosse. Aquilo ali já era negado antes de qualquer coisa. Então, não existe a possibilidade. Se não existe a possibilidade, simplesmente nada do que você oferecer será necessário. Mas tem uma galera ateu que, de fato, é honesta. E eu acho isso legal. Que não é esses ateus todinho, militante, que fica repetindo, que é um bando de burro que não tem noção e não tem a inclinação para, de fato, o conhecimento genuíno. E aí você vê, por exemplo, Anthony Flew, que foi um dos maiores ateus do século passado, que debatia com C.S. Lewis, inclusive, esse cara, no fim da vida dele, ele chega à conclusão que Deus existe. E ele nega o ateísmo. E isso foi um reboliço no mundo todo. Eu lembro na época do Orkut isso, que todos os ateus ficaram indignados. Falaram, não, esse velho ficou louco, esse velho está louco. Né? Sei lá, está com medo, agora que está morrendo, está com medo de ir para o inferno, alguma coisa. E ele escreveu um livro apontando todas as evidências. Olha, por que eu creio em Deus? Por causa disso. E uma das coisas que ele mais utilizou, ele falou assim, porque todas as evidências científicas apontam para a existência de Deus. Não é o Pipe que está falando isso. É Anthony Flew. O papa do ateísmo do século passado. Chegou à conclusão da existência de Deus, não por meio da fé, mas por meio da sua verificação científica. Marcus Eberlin, que hoje talvez é o maior defensor do design inteligente, também era ateu. C.S. Lewis era ateu. C.S. Lewis não acreditava na existência de Deus, se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Richard Swinburne não acreditava na existência de Deus. Alvin Plantinga não acreditava na existência de Deus. Todos esses filósofos não acreditavam na existência de Deus. Josh McDowell, que se tornou talvez o maior apologeta do século passado, não acreditava na existência de Deus. Do contrário, né? Esse fez todo o esforço para provar para uma amiga dele de que Deus não existia. Falou, eu vou provar que Deus não existe. E fez toda uma pesquisa, né, para tentar provar a existência de Deus. E toda a sua pesquisa, na tentativa de provar na existência de Deus, se transformou num livro
evidências que exigem um veredito, provando a existência de Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Não é magnífico isso? Tente provar que ele não existe, mas, assim, honestamente, né? Honestamente, vai lá. Uma vez, no estúdio do Charlie, tinha um cara assim, com um terno e gravata, assim, daí eu comecei a conversar com ele, né, cara, e eu achei que o cara fosse crente, né? Daí eu perguntei: ô irmão, de que igreja que você é? Daí ele falou para mim assim: não sou de igreja nenhuma, sou ateu. Falou isso. Aí eu falei: mas você é ateu, graças a Deus, né? Piada de tiozão, né? Tem que largar, né? Você é ateu, graças a Deus? Daí ele falou assim: não, sou ateu sem Deus mesmo, né? Bravinha, né? E aí, falei: cara, mas então senta comigo aqui, vamos conversar. Como é que você chegou a isso? Ele falou: falta de evidência. Falei: falta de evidência? Mas o quanto que você sabe da falta de evidência? Não, porque não tem nenhuma evidência. Não tem. Então, senta comigo aqui. E comecei a apresentar para ele todas as evidências da fé cristã. Fiquei conversando com ele ali 1 hora. Terminei de conversar com ele e falei: então, cara, o que eu falo para você é o seguinte: vai atrás, cara. Porque isso que você falou, falta de evidência, você está repetindo o que os outros dizem. Então, eu estou te dizendo que esse negócio de falta de evidência não é verdade. Não é verdade. Os ateus que negam a existência de Deus precisam ser honestos de ir verificar de fato. Vá atrás, leia, estude, vai ver de fato tudo aquilo que o cristianismo oferece como evidência da fé cristã. Aí, se no fim de tudo isso você chegar à conclusão: não, de fato, Deus não existe, ok. Mas não antes disso. E beleza, terminei a conversa com o cara. Não fiz nenhum apelo para ele aceitar Jesus. Até porque eu sou presbiteriano, e presbiteriano não faz essas coisas, né? E fui para casa. Deu um mês depois, o Charlie, lá na igreja: Pipe, lembra de um cara que você estava lá no estúdio conversando, lá que o cara era ateu? Eu falei: sim, lembro. O cara se converteu. Está numa igreja. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Amém? Amém? Então é isso, às vezes a igreja peca por simplesmente a igreja mesmo não conhece essas evidências para apresentar. E vocês são testemunhas, queridos. Nós somos chamados para testemunhar isso. Então, eu gasto muito tempo lendo, assistindo, debatendo, justamente por causa disso, porque eu sei que o mundo é ignorante. As pessoas não conhecem, não sabem nada da fé cristã. O que elas sabem da fé cristã é esses escândalos que acontecem aí, quando vai lá, né, estoura tudo lá no Instagram, aí todo mundo se regozija, né? O pessoal tem um osgarmo por causa disso. Ai, caiu alguém. Ai, graças a Deus, não sou o único pecador. Ai, como tem desgraça, como tem pecado na igreja, né? Bando de miserável, entende? Bando de miserável. Olha, eu queria ser Deus por um dia. Daí pegar toda essa cambada que está julgando e falar assim: é cambada, agora vem aqui, agora é a tua vez, teus pecados ali. Lá no Instagram, para todo mundo ver, num telão gigante assim, lá no Maracanã, a gente chama todo mundo para ver teus pecados diários, miserável. É isso. Eu até falei dessa questão aí ligada à bola de neve, que é a única coisa que eu vejo de boa nisso, porque eu detesto essas exposições da igreja, eu odeio isso, eu acho que isso aí é uma coisa horrível. Porque aquele que não crê olha para isso e está vendo? Por que eu quero fazer parte desse lixo? E o desigrejado olha para isso e está vendo? Graças a Deus estou liberto do sistema, não me misturo, não quero mais saber de crente. Vou viver o meu cristianismo só eu sozinho. Vou fazer meu culto em casa. Daí ele chega lá, ele vai abrir a Bíblia. Opa, pera, essa Bíblia foi traduzida por alguém. Não. Eu tenho que estudar hebraico para aprender a tradução minha. Daí ele vai fazer hebraico. Eu preciso que alguém me ensine hebraico, alguém que seja crente também, que ensina hebraico. Aí também dá. Como é que eu vou ser crente sem depender de outro crente? E aí ele descobre que não tem como. Ele não tem como. Ele precisa aprender as coisas de teologia, ele não tem um mestre para ensinar ele. A Bíblia falou que ele tem que discipular alguém, ele tem que pregar o evangelho. Então ele vai pregar o evangelho, ele mal sabe o evangelho para ele.
Daí ele vai pregar o evangelho, ele prega o evangelho, tem um problema, que ele tem que discipular essa pessoa. Se ele discipula essa pessoa, ele tem que começar a caminhar com essa pessoa, trazer para perto. Já virou igreja. Já virou igreja, já virou um sistema. Daí ele vai querer que as coisas aconteçam do jeito dele, ele vai querer colocar uma ordem. Se começa a vir muita gente, ele já começa com um monte de cadeira, né? Conhece a história? Um monte de cadeira. E é assim, e nasce uma igreja. Ah, é na minha casa. Mas é igreja. Ninguém está falando que igreja é parede. Só os tongos acham que é parede. Igreja é gente mesmo, é a reunião das pessoas. Isso é igreja. Amém? Certo? Então, no verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, a palavra fé aqui, no hebraico, vai ter muito mais a ver com fidelidade. Então, pela fidelidade de Abel, foi que Deus recebeu o seu sacrifício. Não foi isso que Deus falou para Caim? Por que Deus reprovou a oferta de Caim? Por causa do comportamento dele. Caim, ele pensava que o seu louvor e a sua adoração não tinha que ser precedido de um comportamento. Ele achava que louvor e adoração é só ficar lá mascando o chiclete e adorando a Deus e está tudo certo. O importante é que você está cantando. Ele acha que isso é adoração. O Caim pensava isso, Abel não. Abel entendia que ele era um miserável, que ele precisava matar um animal, porque alguém que tinha que morrer por ele, ele só podia chegar diante de Deus mediante o sangue derramado. Então ele chegava com esse espírito de humildade, e ele oferecia o melhor para Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia, mas que ele era um pecador, que não merecia nada, e por causa da sua fidelidade Deus recebeu. Por causa do comportamento do seu coração. O Caim não. O Caim chegou lá, pegou do que tinha lá, deixa eu ver esse resto aqui. Essa alfacezinha está podre, tomatinho podre, vai lá, para Deus. Tá, Deus, recebe aí. O que Deus fala? Olha, cara, pode pegar esse teu lixo aí e voltar para o esgoto onde você veio. Se você não mudar o teu comportamento, eu não recebo nada de você. Não me interessa o que você me oferece. O teu coração, o teu comportamento é a primeira coisa que precede todo louvor e toda adoração. Amém? Então, quando a gente chega na presença de Deus, a gente não chega altivo, achando que a gente merece estar ali. A gente sabe da nossa condição, de que nós somos pecadores, e somente por meio do sangue de Jesus, a gente se achega a Deus. Então, a fidelidade de Abel. Depois, o verso 5 vai dizer, pela fé, Enoque foi arrebatado. Então, a fé de Enoque também tinha a ver com a fidelidade. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. Ele era fiel a Deus, ele andou com Deus, ele encontrou esse comportamento diante de Deus, ao qual é um desafio para a gente compreender isso, porque somente Enoque e não outros. Então, o comportamento de Enoque, a sua postura diante de Deus, a sua fidelidade a Deus, diz que pela fé, então, ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha que lindo. Imagine, cara, você é a pessoa que ser conhecida assim, olha, aquele fulano ali é um fulano cuja vida agrada a Deus. Então, quando o diabo olha para a minha vida, ele pensa o quê? Eu sou de fato uma pessoa que agrada a Deus, ou eu sou um cara que ele fala assim, isso daí é só deixar a vida levar. Um dos maiores investimentos de Satanás na vida do crente, muitas vezes, em certas situações, é simplesmente deixar ele viver a vida dele. Quando o diabo começa a te incomodar, querido, pode saber de uma coisa, você está incomodando ele. Agora, se Satanás está de bem com você, alguma coisa está errada. Bem? Estou sentindo falta de Satanás lá em casa de vez em quando. Ele está meio sumidinho. A Cátia fez assim, não quero. Vai aparecer para você ainda. A gente precisa realmente
olhar para isso e para ver como é que tem sido o nosso testemunho. Deus tem se agradado do meu comportamento, da minha conduta. A minha conduta é uma conduta de fidelidade e de confiança plena nele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí é interessante aqui, quando você vai aqui para o grego, a palavra que aparece existe, que ele existe, essa tradução dessa palavra, ela vem de uma palavra chamada eimi. Eimi é a palavra que Jesus utilizou antes de Abraão existir. Ele fala eimi, ele fala eu sou. Então, o que o autor de Hebreus está falando é que nós precisamos não somente crer que Deus existe, mas nós precisamos crer e confiar em quem Ele é. Esse é o real sentido desse texto. Não é somente uma questão de confiar que Deus existe. Eimi é eu sou, em quem Ele é. Então, a tradução seria: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer em quem Ele é. Precisa confiar no Deus que Ele é. Ontem nós estávamos no discipulado dos homens tratando essa questão do orgulho, né, da falta de confiança em Deus, muitas vezes na nossa vida, que a gente precisa aprender a confiar em Deus, descansar em Deus, estar atentos à vontade de Deus, depender de Deus. Então, que muitas vezes o nosso orgulho, ele se manifesta nessa falta de confiança em Deus. Eu não confio que Deus cuida de mim. Eu não confio que Deus é meu provedor. Eu não confio que Deus é aquele que tem o meu futuro garantido nas tuas mãos. Isso é orgulho. Por quê? Porque o contrário de confiar em Deus é achar que eu posso projetar, que eu posso criar qualquer tipo de futuro pelas minhas forças, pelos meus esforços. E isso é tolice. Que daí a Bíblia vai dizer assim: quem é você? O que você pode fazer? Você não pode acrescentar nada, você não pode acrescentar um segundo na tua vida. Não tem garantia. Tiago fala assim, olha, quando você projeta assim, eu vou viajar, né? Fale assim, olha, se Deus quiser, eu vou viajar. A gente não sabe nem, querido, se até o final desse culto, um de nós não vai cair duro aqui dentro. Cadê a madeira, querido? A gente não sabe se na volta para casa hoje um de vocês não vai ver Jesus. Espero. Tem uns aí que eu não sei, não. Tem uns aí que morrer não é muito lucro, não. Confiar em Deus. Amém. Quando Deus fala para o povo ali, olha, vocês têm medo de gente. Vocês têm medo dos exércitos, você tem medo dos reis, você tem medo dos homens, você tem medo dos inimigos de vocês. Em quem vocês creem, afinal de contas? Quem que é o Deus de vocês, gente? Porque eu que não sou. Porque se vocês creem em mim, por que vocês estão com medo dessas coisas? Por quê? Porque não faz sentido. Se você confia em mim, se você crê em mim, eu sou aquele que guarda você, que cuida de você. É isso. É isso. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo terror, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, é outra coisa também, né, aqui, né? Onde que isso aqui se ajusta nesse conceito do Dawkins? Em lugar nenhum. Né? Como que Noé não tinha nenhuma evidência? Se o próprio Deus apareceu para ele. O que é a fé ali? Imagine Deus aparece para o Dawkins. Né? Dawkins, é o seguinte, eu quero que você constrói uma arca. Deus, não tenho evidências suficientes para construir uma arca. Ele acha que ia ser assim com ele. Ele acha que é assim que as coisas funcionam em Deus. Eu recebi um meme, né, de um
um arminiano, assim, né? Daí Jesus chegando na porta, assim, batendo, né? Ai, deixa eu entrar, né? Daí cheio de coraçõezinhos, amor, né? Daí do outro lado estava assim, né? O Jesus calvinista, né? Jesus metendo o pé na porta, assim, bah! Né? Arrombando a porta e entrando. Porque é assim que tem que ser, queridos. Deus não pula com os dois pés no nosso peito. Esse Deus que é muito educado e pede, por favor, por gentileza, não é o Deus bíblico. Sabe por quê? Porque se ele pedir com gentileza, a gente fala, não, suma, vaza, não quero. Eu não quero você na minha vida. Deus precisa chegar para a gente, abrir o nosso entendimento, nos tomar o entendimento, para que a gente possa compreender as coisas, e aí então, pela graça dele, crer. Porque é pela graça que eu creio. Até isso a gente precisa de misericórdia para crer. Porque se Deus não nos dar graça suficiente para crer, nem isso a gente consegue. Eu falo por mim, que se dependesse de mim, eu já estaria no colo do capeta há muito tempo. Eu só não estou lá porque, graças a Deus, Deus olha para um miserável homem como eu e fala assim, eu preciso salvar esse cara. Então eu preciso começar a obra na vida desse cara, eu preciso completar a obra na vida desse cara e salvar esse cara. Então, isso é monergismo, diferente de sinergismo. O sinergismo é crer que existe a salvação, ela é uma simbiose entre o homem e Deus, então, ora a responsabilidade de Deus e a responsabilidade humana, então, essa dupla responsabilidade, certamente Deus é fiel, mas se você não se manter fiel, você perde a salvação. Isso é simbiose. Daí o monergismo não. O monergismo ele fala o contrário. Mono, Deus. Deus te salva. Todo o processo é dele. O que vocês preferem? Sinergismo ou monergismo? Eu abraço o monergismo com unhas e dentes e falo, graças a Deus, não depende de mim. Se depender do desgraçado homem que eu sou, estou lascado. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, confiou em Deus. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pois, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia. Isso não é lindo? Nós esperamos uma pátria celestial. Nós não somos deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Uma das coisas que C.S. Lewis falava era isso. C.S. Lewis ele falava dessas sensações que nós temos no mundo, e essas sensações elas podem ser preenchidas por coisas desse mundo. Então a sede ela existe para que seja saciada pela água. A fome pela comida, o sexo, a sexualidade tem a sua questão. O oxigênio, tudo isso, a luz, o sol. Então existem coisas em nós que este mundo pode preencher, mas tem coisas em nós que esse mundo simplesmente não preenche. Não preenche. Nós precisamos desse Deus que vive
fora de todas as coisas e que chama, colocou dentro do nosso espírito essa fome de eternidade. Por isso ele fala que isso é uma evidência de que nós não fomos criados para este mundo. De que existe algo em nós que clama desesperadamente para voltar para uma casa a qual nós nunca estivemos. A gente sente saudade de uma casa onde a gente nunca morou, onde nós nunca estivemos. Dentro de nós, assim, a gente sabe que esse mundo aqui não é nosso. A gente está aqui, mas algo dentro de nós não consegue ser preenchido somente pelas coisas desse mundo. Algo dentro de nós clama por eternidade, tem fome de Deus, fome pelo eterno. Ontem, falando com os homens sobre essa questão do conhecimento, de que a gente pode muitas vezes, né, o John Piper ele fala isso, que a gente pode muitas vezes confundir que a vida cristã se resume a um conhecimento aqui, né? Um conhecimento teórico da fé cristã. Então, eu conheço a Bíblia, mas esse conhecimento bíblico, se ele não se refletir numa relação com Jesus, de oração, de busca diária, tem alguma coisa errada. Então, não é isso. A vida cristã ela não é um conhecimento somente. A vida cristã é um chamado para conhecer esse Deus manifesto numa vida diária de oração. Que nós precisamos buscar a Deus. Quanto tempo, querido, faz que você não tem fome por Deus? Desejo por Deus. Quando eu tinha meus 18 anos, que a única coisa que eu queria era correr para o meio do mato, com um monte de neguinho da igreja quadrangular. E orar no meio do mato, ver o chão acender, sair de lá cheio. Chegava em casa, passava a madrugada orando, final de semana estava com os irmãos da igreja na madrugada orando, e isso nos impulsionava para sair e pregar o evangelho nas ruas, porque tinha fome de Deus, eu quero Deus, Deus. E aí, por alguma razão, a nossa vida vai entrando numa mesmice, numa uma coisa, e a gente vai perdendo a fome por Deus. A gente sabe tudo de Deus, sabe todos os conceitos teológicos, especialmente nessa igreja, que é a mais verdadeira. A gente sabe todos os conceitos verdadeiros da palavra de Deus, o conhecimento profundo das Escrituras, da palavra de Deus. Mas o quanto nós temos que experimentar do Deus de fato. O quanto Deus tem se tornado vivo de fato, e não apenas um conceito na nossa vida. Então, essa semana foi uma semana assim que Deus me arrebentou nesse aspecto. Eu levei alto soco no estômago da parte do Espírito Santo sobre isso. Que Deus nos preencha, nos encha da sua presença. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque e a sua desobediência, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Confiança. Mais uma vez, fé ligada à confiança. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo,
considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Eu acho interessante isso no autor de Hebreus, que ele fala assim, por amor de Cristo. Ou seja, Moisés, mesmo não tendo consciência, o autor está dizendo que aquilo que ele fazia era para Cristo. Isso tem muito a ver com o Antigo Testamento. Todas as ações dos israelitas, dos judeus, eram voltados para essa questão de que eles faziam coisas para Jesus sem saber de que aquilo que eles faziam eram para o próprio Senhor Jesus. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso tem a ver com confiança. Porque esses homens confiaram em Deus. Então, como anda a minha e a tua confiança em Deus? A gente confia de fato em Deus ou não? Ou o negócio é por nós mesmos, é pela nossa própria força, é uma fé em Deus que tem muito mais a ver com uma fé em nós mesmos do que uma fé genuína em Deus, uma confiança plena em Deus. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu olho para isso, eu lembro quando a história dos mártires nas arenas, né? Tem um livro chamado O Livro dos Mártires, que conta a história de uma mulher que os caras, os torturadores ali nas arenas, já haviam matado vários cristãos comidos por leões, pelas feras, pelos touros que atropelavam, gladiadores e tudo mais que matavam os cristãos. E essa mulher simplesmente não tinha o que fizesse nada, jogavam os touros lá, os touros atropelavam ela e não matavam, os leões mordiam ela e não conseguiam matar essa mulher. E aí a única coisa que aconteceu foi que, eu acho que não me lembro ao certo, se não me engano, foi um touro. E ela falou assim, olha, o que vai me matar vai ser um touro. E um touro então veio e matou ela. Então, esse também é a grande evidência da fé cristã. Por que essas pessoas morreram na arena? Por uma mentira. Então, o ateu ele precisa me dar um argumento muito lógico para me convencer por que uma pessoa dá a sua vida por uma mentira. Não faz sentido. Não faz sentido. Imagine, eu estou ali, eu vejo o meu filho e minha esposa ali. Olha, cara, se você não negar essa tua confiança, essa tua fé em Jesus, a Cátia e o Gabriel vão ser mortos. Se aquilo é uma mentira, o que uma pessoa normal faria? Não, esquece. Era uma brincadeira que a gente tinha, uma mentira, não tem nada a ver, pode liberar, a gente quer ir para casa. E muitos cristãos fizeram isso. Muitos negaram Jesus para não serem mortos. E aí tinha um problema. O Justo Gonzalez, ele fala no livro sobre a história da igreja, ele fala que isso foi um problema, porque Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, muitos cristãos, quando chegavam diante das feras, eles se acovardavam
e negavam a sua fé para não serem mortos, enquanto viam outros irmãos sendo mortos pelas feras. E aí tinha um problema, porque esses caras, quando eram liberados das arenas, eles voltavam para a comunhão na igreja. E aí houve um problema na igreja primitiva. O que fazer com aqueles que, na hora do martírio, negam sua fé e são poupados pela vida? Então havia uma ala da igreja que dizia assim: não, eles só podem voltar à comunhão se novamente eles serem colocados à prova nas arenas. E não aceitavam eles de volta na comunhão da igreja. Ou seja, sabe como é que o cara só podia voltar para a igreja? Se ele morresse na arena. Ele tinha que ser colocado novamente à prova. Se ele não negasse e fosse morto, então ele podia voltar para a comunhão no outro dia. Na comunhão celestial. E era isso. Alguns achavam que não, foi um momento de fraqueza e essa pessoa pode voltar à comunhão. Fico pensando se nós estivéssemos lá. Então, o início da igreja não faz sentido à luz de que aquilo de fato não foi uma verdade. O apóstolo Paulo não tinha nada a ver com os demais, ele estava um cara lá perseguindo a igreja. Ele era não somente um judeu radical, ele era um judeu que perseguia a igreja e ele se tornou o maior dos apóstolos. Então não faz sentido. O que aconteceu com esse cara? Bateu a cabeça e decidiu viver o resto da sua vida para servir esse Deus? É isso que eu falo para o meu filho. Eu falo: filho, as evidências da fé cristã são uma coisa absurda você dar as costas para isso. Negar o cristianismo é só para quem não verificou. Quando você verifica a fé cristã e depois dá as costas para ela, isso não faz sentido. Encerrando, queridos. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E aí eu acho interessante, porque uma das coisas que se nega a existência de Deus diz respeito à questão do sofrimento. Então, o sofrimento, a existência do sofrimento, do mal, seria uma evidência contrária à existência de Deus. E quando a gente olha para Hebreus 11, a gente vê aqui apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Daí ele fala: necessitados, afligidos e maltratados. E aí o texto fala assim, algo muito poderoso: o mundo não era digno deles. Aleluia. O mundo não era digno deles. Porque eles eram homens e mulheres que, apesar de toda a dor e o sofrimento, eles permaneciam imbaláveis na sua confiança em Deus e na sua fidelidade em Deus. Porque sabiam que não pertenciam a esse mundo, sabiam que foram criados para um mundo vindouro, para uma cidade celestial, a qual Jesus foi preparar para nós. E que um dia voltará para nos buscar. E a gente confia nisso. Isso é a nossa vida. A gente confia nisso e caminha no dia a dia, tentando vivenciar uma vida na presença de Deus, que glorifique a Deus, olhando para o alvo, que é Jesus. Eu já falei para vocês isso algumas vezes e vou repetir, e não vou me cansar de repetir isso. Vocês fingem que nunca ouviram. Quando o Gabriel começou a questionar as questões do céu,
e achar que o céu era um lugar chato. Ele fala, pô, pai, o céu é um lugar chato, tudo de ouro, ouro para cá, ouro para lá, que lugar mais chato, tudo é de ouro. E eu falei para ele assim, filho, mas você está olhando na perspectiva errada. Você está preocupado com o lugar. Eu não estou preocupado com o lugar. Para mim, o céu pode ser de barro, lona preta MST. Para mim, pode ser favela, pode ser a célula do Kenny lá. Ó. Pode ser Colombo. Pode ser nível Colombo lá. Ó. Rio Branco, então, nível Rio Branco. Pode ser, para mim não importa o céu. Essa coisa do ouro, da prata, das pedras preciosas. A importância do céu, filho, é quem vai estar lá. Eu quero estar lá porque Jesus vai estar lá. Jesus não vai estar no inferno. Porque se ele estivesse no inferno, eu queria ir para o inferno. Eu quero estar onde ele está. E Jesus está no céu. O céu é uma pessoa. É um lugar. E a importância desse lugar é por causa daquele que está lá. Eu não quero ir morar num outro planeta, qualquer lugar do universo, se Deus e Jesus não estão lá. Eu quero estar lá porque Ele está lá. Então, o mundo não é digno das pessoas que confiam em Deus e que decidem caminhar confiando em Deus, crendo em Deus no seu dia a dia. O mundo merece gente que dá as costas para Deus, que cospe em Deus, que não está nem aí com Deus. Aqueles que caminham pela fé, pela sua confiança em Deus, o mundo não é digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Significa que eles experimentaram o Deus vivo por meio da sua confiança em Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, todos esses homens, nenhum deles viu Jesus. E nós somos essa geração que hoje caminha com Ele. Nós temos o Espírito Santo, queridos, em nós, que nos diz, que nos fala, que direciona, que nos ama, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ajuda a perseverar, a lutar no dia a dia contra nós mesmos. Amém? Isso é fé. Então, quando te perguntarem o que é fé, o que é a tua fé? A minha fé é a minha confiança em Deus. Eu confio nele. Mas você tem alguma evidência? Ou se tenho. Eu tenho testemunho disso. De que pelo fato de eu confiar nele, eu tenho visto tantas coisas na minha vida. Mas ao mesmo tempo existe a tragédia, existe a dor, existe o sofrimento. Mas junto a isso existe o testemunho, existe a revelação, existe a vida diária. Que vem por meio dessa confiança nesse Deus que é real e está vivo. Vamos fechar nossos olhos. Jesus, mais uma vez, nos perdoe pela falta de confiança. Mais uma vez, nos perdoe porque a gente às vezes cogita que pode partir da tua parte qualquer tipo de infidelidade. Que a gente pode, de alguma forma, cogitar que quando você promete algo, você não é fiel para cumprir. A tua palavra fala, e o Senhor prometeu, Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor prometeu que iria preparar um lugar para cada um de nós, e que um dia voltaria para nos buscar, para que aonde você estivesse, nós estaríamos contigo para toda a eternidade. Tudo o que nós queremos, Senhor Jesus, é estar com você. Seja
no agora, seja no porvir. Nós precisamos disso, Jesus. Valorizar a nossa relação contigo acima de tudo, de absolutamente tudo. E nos perdoe por falharmos nisso. Nos perdoe por falharmos nisso. Mas eu te glorifico porque eu creio que amanhã, Senhor, quando o dia amanhecer, as tuas misericórdias se renovarão em nossas vidas mais uma vez. E mais uma vez o teu Espírito dará continuidade à obra que ele iniciou na vida de cada um de nós. Porque nós somos teus, Senhor, comprados pelo teu sangue precioso. Nós somos teus, para todo sempre. Amém.